Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma live. Hoje o nosso assunto é sobre jejum, né? Nós vamos estudar a passagem bíblica, um livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 17 ao 29. Esse é o que nós vamos estudar. Então já vai procurando aí quando nós vamos cantar uma música, amém? Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, reunimos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outra hora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outra hora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, Amém. aleluia. Estamos nós aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus, o nome de Cristo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente, vamos ler Marcos, capítulo 9, do versículo 17 ao 29. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. Então Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e o joga na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele.
O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Algumas versões vai dizer: esta casta de demônios só poderão ser expulsas por meio de jejum e oração. Então, gente, o nosso assunto de hoje é jejum. Amém? Amém. Então, essa passagem de Marcos, capítulo 9, do versículo 17 até o 29, ele está falando de um menino que estava enfermo, que estava surdo e mudo, né? E que os discípulos tentaram expulsar o demônio deste menino, mas não estavam conseguindo, né? Então, este pai também pediu, né, que Jesus chegando, o pai relatou para Jesus que ora o espírito jogava na água, ora jogava no fogo, e que a intenção do espírito era matá-lo, que fazia muitos anos, desde criança, que ele estava nessa situação, e que ele não conseguia ver o filho dele livre desse espírito maligno. E aqui os discípulos tentaram e não conseguiram expulsar. Jesus chamou eles de homens de pouca fé, né? Sem fé. Então, duas coisas que nós vemos aqui nessa passagem: a questão da fé, né? A questão da incredulidade. Esse pai, acho que não estava mais acreditando que o filho seria liberto daquele espírito maligno, e pediu para que Jesus o ajudasse, né, a ter mais fé, a acreditar, né, na possível cura do menino. E então Jesus fala para eles, né, fala para os discípulos em particular, depois que eles chegam desse episódio aqui, depois de Jesus ter expulsado o demônio, eles chegam e perguntam para Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar este demônio deste menino? E Jesus diz para eles: vocês não conseguiram expulsar porque vocês somente estão em oração. Só a oração não expulsa esta casta de demônio. Para esta casta de demônio é necessário o jejum e a oração, né? E também tinha a questão da incredulidade. O pai era incrédulo, não é mesmo? Mais um motivo pelo qual ele não conseguia ser liberto desse espírito maligno. Então, gente, eu escolhi esse texto aqui porque a primeira vez que eu jejuei foi por uma necessidade, um problema que eu passei, um problema espiritual que eu passei dentro da minha casa. E por meio desse texto o Espírito Santo falou comigo. Então eu jejuei pela primeira vez. Eu vou contar para vocês agora. Para quem não sabe, eu tenho 2 meninos, né? Uma gravidez de gêmeos, 2 guris, o Vitor e o Gabriel são gêmeos. E naquela ocasião os meninos tinham 2 anos e meio, acho que 2 anos para 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. E eles, toda noite eles dormiam no quartinho deles, né? 2 bercinhos, um do lado do outro, e eles dormiam ali no quarto deles. Uma certa noite eu acordei, olhei no relógio, 2:30 da manhã, e eu senti medo, né? Me senti desconfortável, me senti estranha. A porta do meu quarto de frente pro quarto deles, então eu sempre dormia de porta aberta, e eu me senti vigiada, me senti incomodada porque eu me senti vigiada, parecia que tinha alguém me cuidando. E eu senti, a sensação que eu senti foi medo. Então naquela noite, eu olhei, levantei, tava tudo bem, a noite tava calma, tava tranquila. Fechei os olhos. No que eu fechei os olhos, a cortina se movimenta. E eu, sai. Levantei, olhei, não tinha ninguém, voltei pra cama. Dormi, no que eu peguei no sono, dali uns minutos as crianças se levantaram do berço delas e vieram correndo pro meu quarto, dizendo: mãe, tem alguma coisa no nosso quarto, mas elas estavam muito apavoradas e chorando. E eu fui até lá, não vi nada, não orei nem nada, eu digo: vamos voltar pra cama, mas eles não voltaram pra cama naquela noite, enfim. Próxima noite, a mesma coisa. Me acordei no mesmo horário, 2:30 da manhã. Me levantei, olhei. Senti assim que tinha alguém olhando, mas não sabia o que era, porque eu não via nada. E eles estavam dormindo,
mais. Bateu 3 horas da manhã, eles de novo. E assim se repetiu por dias. Eu disse, mas que coisa estranha que eu tô orando, né? Pedindo a Deus uma solução para isso e não consigo, não tô achando nenhuma solução. Aí um dia eu consegui fazer com que eles dormissem no quarto e quando um deles se acordou meio apavorado, eu fui lá e comecei a orar. No que eu comecei a orar, de olhos fechados, eu tive uma visão, algo que estava acima de mim. Era um espírito maligno, um demônio, enfim. E ele dizia para mim que eu era fraca, e que eu não ia conseguir vencê-lo. Enfim, naquela noite eu fiquei com medo, né? Corri, como das outras noites, a partir de ali em diante, eu corri daquele espírito maligno e levei meus filhos pro meu quarto para protegê-los e deixei eles lá comigo. Só que eu disse, não posso viver assim, né? Viver com medo, viver fugindo disso, né? Eu pensei comigo já indignada e braba de estar passando por aquela situação, os meus filhos também estarem sendo perturbados durante a noite, durante o sono deles. Eu também já estava cansada, porque algumas semanas já, passou uma semana, 2 semanas, eu digo, não posso ficar assim. E no meu descontentamento com aquela situação, eu orei a Deus, clamei e disse, Deus, o Senhor não está vendo minha situação, como é que eu resolvo isso, como é que eu passo por isso, eu já não estou aguentando mais, eu quero mandar esse negócio embora, que eu já estou ficando brava, já estou ficando furiosa, já estou ficando indignada, uma indignação santa, que nem eu digo. E daí, orando, no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, era 5 horas da manhã, me acordei para ter a minha rotina espiritual, que eu sempre acordava, gostava de ler a Bíblia, fazer minhas orações. Me acordei, Deus me parou, né? Deus falou comigo e eu parei assim na porta do banheiro e Deus disse, Carla, seja forte e corajosa. Foi isso que Deus falou para mim. E eu, forte e corajosa. Me apoiei nessa palavra, né? Tá lá em Josué. Me apoiei nessa palavra, fui lá, li essa palavra e me sentei e pedi, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me dá uma direção do que eu devo fazer para eu mandar embora essa criatura, esse demônio que está aqui dentro da minha casa perturbando a gente durante a noite. E nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória. E exatamente a última passagem que tem, que é o versículo 29. E Jesus respondeu, porque tem castas de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Eu comecei a rir, né? Disse, como é que eu não pensei nisso antes? Jejum e oração, mas nunca tinha jejuado, né, gente? Então eu pensei assim, como é que eu ia botar aquele negócio pra correr? Aquela coisa feia. E aí foi assim, gente, a primeira vez que eu fiz jejum. O Espírito Santo trouxe à minha memória, né? Uma passagem bíblica que eu já tinha lido. E eu orando, intercedendo, pedindo por direção de Deus, ele trouxe à minha memória essa passagem. Por isso que eu escolhi essa passagem hoje para falar para vocês. Então aqui em Marcos capítulo 9, né, vai dizer que tem caças de demônios que nós precisamos de jejum e oração. Então, o que nós precisamos saber sobre o jejum? O jejum, ele é uma abstinência, ele não é apenas uma abstinência de alimentos. Nós vamos nos abster, nós vamos nos privar, né, de comer e também de beber, né? Tem alguns jejuns que a gente se priva não só da comida, mas também de tomar água por um curto período de tempo, né? Nós vamos ver. Mas nós vamos nos abster de alimentos. Por que nós temos que nos abster desse alimento? Porque nós precisamos, o jejum vai servir para nós calarmos a nossa carne. Alguns dizem mortificar, outros dizem matar, outros dizem calar, não importa. A nossa carne, ela fala muito, ela quer governar a nossa vida. E a nossa vida, ela deve ser governada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, o nosso espírito tem que prevalecer sobre a nossa carne, né? Porque quando a nossa carne está falando muito alto, nós tendemos a pecar, a fazer coisas que não agradam a Deus, né? Então, nós andamos menos no espírito. Então, nós devemos matar a nossa carne, sacrificar, fazer o jejum para sacrificar a carne, para que a carne não governe completamente as nossas vidas, para que nós sejamos governados pelo Espírito Santo de Deus. E como é que nós vamos jejuar? Gente, quando nós jejuamos, como eu falei, é para deixar os desejos, abandonar os desejos, né, da nossa carne.
para nós deixarmos de fazer coisas que nos traz fraqueza, que nos traz, né, afastamento de Deus, que nos traz frieza, muitas coisas, muitos desejos da nossa carne são mortais, elas matam o nosso espírito, elas não nos vivificam, elas matam a nossa conexão, cortam a nossa conexão com Deus. Então, para nós fortalecermos o nosso espírito, nós precisamos do jejum. E existem 3 tipos de jejum que eu anotei aqui. 3 tipos. O primeiro jejum é o jejum normal, né? Que nós vamos nos abster, nós não vamos comer, nos alimentar, né? De alimentos, de comidas. E nós vamos poder tomar água, né? Então esse é o jejum normal. E tem também o jejum parcial. O jejum parcial, como ele está falando, é algo parcial. Nós não vamos nos abster, nós não vamos comer, né? Nós vamos escolher aquilo que nós podemos comer. Não vamos comer algumas coisas, mas vamos comer outras. Então nós vamos nos privar, não vamos nos privar totalmente dos alimentos e nós vamos poder tomar água ou tomar um suco, não é mesmo? Eu posso citar aqui, que eu coloquei aqui Daniel 10, versículo 2 e versículo 3, que é o jejum de Daniel, né? Nesse versículo aqui fala que Daniel ele não comeu carne, nem bebeu vinho e nem comeu comidas gostosas. Que por 21 dias ele jejuou e ele se absteve, ele tirou algumas coisas do cardápio dele, né? Porque o cardápio do rei, o cardápio da corte era cheio de doces, de carnes, de manjares, coisas que ele não queria. Então ele fez um jejum por 21 dias e ele se absteve de carnes, de doces, de comidas gostosas, de vinho, e ele não comeu nenhuma comida gostosa, aquilo que era bom, né? Aquilo que dava água na boca dele. Ele não comeu nenhuma comida gostosa por 21 dias. E ele pôde tomar água e ele pôde tomar suco. Para que Daniel jejuou? Daniel precisava de uma resposta, né? E conta ali, se a gente lê todo o parágrafo, se a gente lê todo o livro lá de Daniel, conta que ele fez por 21 dias em busca de uma resposta, né? E o anjo Gabriel, após os 21 dias, porque houve uma batalha espiritual muito intensa, e o anjo estava impedido de entregar. Passados 21 dias, o anjo veio no último dia e o anjo Gabriel entregou a resposta que ele estava jejuando por resposta. Então esse é o jejum parcial, nós vamos nos abster de alguns alimentos, nós vamos escolher aquilo que nós queremos tirar, não é mesmo? Nós podemos tomar líquidos. E tem o jejum total, que é o jejum que nós vamos não comer e nem beber. Pode ser de noite, pode ser de dia ou de noite, enfim. Nós não vamos comer e nem beber. E esse tipo de jejum, geralmente, se aconselha a gente a ter um aconselhamento médico, né? E também não se aconselha ser um jejum prolongado, um jejum de mais de 3 dias, por exemplo, né? Porque daí a gente precisa da água, né? A gente precisa tomar água para hidratar o nosso corpo, o funcionamento dos nossos rins, a gente não pode ficar sem tomar líquido. Então, até 3 dias se recomenda, né? Que na Bíblia está o jejum de Esther. No livro de Esther, capítulo 4, se eu não me engano, 4:16, né? Que é onde Esther, ela pede para o povo jejuar por 3 dias e 3 noites. E por que Esther pede isso? Porque tinha um decreto, né? Amã, que era inimigo do Mardoqueu, inimigo do povo judeu, ele preparou um decreto, preparou uma forca para matar Mardoqueu. E então a intenção dele era matar Mardoqueu e junto de matar Mardoqueu, matar o povo judeu todinho, né? Porque Mardoqueu não se curvava para Amã, porque Amã trabalhava para o rei Xerxes, né? Era do governo do rei, e ele não aceitava que Mardoqueu não se curvasse para ele. Então ele fez um decreto dizendo que é para matar todo o povo,
anunciou nas províncias e Mardoqueu pediu a ajuda da Ester, porque Ester era a sobrinha dele. O rei não sabia de toda a história, mas Ester era a sobrinha de Mardoqueu. E por causa desse decreto, Ester mandou o povo judeu jejuar por 3 dias e 3 noites para que Deus pudesse intervir na situação deles e dar livramento ao povo judeu. Então, lá em Ester 4:16 diz assim: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer, por causa disso eu morrerei. Aí Mordequeu foi e fez tudo o que Ester havia mandado. Então o povo jejuou, todos eles jejuaram, e conta a história que o rei numa noite, né, depois de ter falado com Ester, ele apontou o cetro para ela e ela pôde conversar com o rei, marcou um primeiro banquete, um segundo banquete, convidou o rei Xerxes e convidou Amã, e eles participaram desse banquete. E ao participar desse banquete, né, Ester, o rei perguntou a Ester o que ela queria e ela disse que só falaria no segundo encontro. Mas o que ela pediu, né, foi a morte do inimigo do povo judeu, que era Amã. E assim aconteceu, né? O rei descobriu nessa noite que ele não dormiu, que Mardoqueu foi quem salvou ele da morte, não é mesmo? Que tinha 2 eunucos que queriam a morte do rei, e Mardoqueu salvou ele. Então ele queria honrar o homem que salvou ele. E aí contou tudo para Amã. E Amã, pensando ser ele, disse: coloca essa pessoa num cavalo, coloca vestes novas, roupas finas, coloca uma coroa e dá uma volta pela cidade com este homem que o senhor quer honrar, porque ele pensava que era ele, né, que o rei ia honrar Amã, mas Amã se enganou. Quem ele queria honrar era Mardoqueu. E nesse segundo jantar, Ester fala que queria que o rei matasse o inimigo do povo judeu, porque foi feito um decreto. E nesse decreto, ela, como né, descendente dos judeus, ela também morreria. Então, Deus agiu desta forma, dando livramento ao povo judeu de um decreto que era injusto, não é mesmo? Uma conspiração. Então, Deus lançou por terra os planos do inimigo, que era matar o povo judeu. E assim, continua a história lá, mas aí vocês vão ler. O livro de Ester é um livro bem interessante. Então, esse é o jejum total que Ester e o povo judeu fizeram, né? 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber líquidos. Bom, gente, depois que vocês descobriram o que é o jejum, para que ele vai, né, servir, a gente precisa ter em mente que o nosso jejum ele precisa ter um motivo, um propósito, né? O propósito do jejum. Por que nós vamos jejuar? Já escolhemos como vamos jejuar e por que vamos jejuar? Vocês têm que ter um objetivo, né? Eu vou jejuar. Então você vai sentar e você vai falar com Deus. Deus, eu quero jejuar por 1 semana. Oração, jejum, palavra, né? Para ouvir melhor a Deus, buscando uma conexão maior com Deus. Você vai jejuar, né? Também você pode jejuar porque você está se sentindo fraco espiritualmente. Porque você precisa se arrepender, né? Você vai jejuar para ter cura física, cura de enfermidades. Você vai jejuar, entrar em propósito, jejum, oração para ter cura, para ter resposta, como Daniel, né? A gente jejuando, a gente fica mais sensível, nosso espírito, ele se conecta ao Espírito de Deus. Então nós vamos ouvir melhor a Deus, nós vamos entender as direções, as respostas, não é mesmo? E o jejum não é para nós mudarmos o que Deus pensa, o que Deus, a resposta de Deus, como Deus é. O jejum ele serve para nós, né, como pessoas, para nós buscarmos mais a presença de Deus, para nós entendermos o que Deus está falando conosco, para nós entendermos as respostas, as direções, para Deus agir poderosamente na nossa situação.
Então, duas coisas que eu quero deixar claro para vocês é que o jejum é por direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem determinadas situações na tua vida que ele vai te dizer, jejua, né? Que foi o caso ali, mediante a palavra de Deus, ele disse para mim, jejua, porque isso só através de jejum e oração você vai conseguir expulsar esse demônio. Então, uma direção do Espírito Santo. E a necessidade foi por direção e também foi por necessidade, porque estava sendo incomodada, estava sendo perturbada, estava sendo afrontada, né? Então, comecei o jejum por uma direção do Espírito. Duas coisas, necessidade e direção. Às vezes as pessoas não entendem as batalhas espirituais que elas têm, elas não entendem quando há necessidade do jejum. Quando eu estou passando por uma batalha espiritual, por um ataque espiritual, e o que é isso? Uma enfermidade, falta de emprego, né? Ninguém quer ficar desempregado, porque a gente se preocupa, porque tem conta, porque tem os filhos, tem que pagar as contas, né? Enfim, as coisas, os meses vão passando, se pegou o seguro-desemprego, tá seguro por um tempo, mas daqui a pouco não tá mais. Outra ocasião, nós para intercedermos por outras pessoas, né? Seja enfermidade, seja por emprego também, nós podemos orar por outras pessoas, podemos orar e jejuar, nos consagrar para este momento. E eu anotei aqui também, né, para falar melhor com Deus, para vencermos as nossas fraquezas, né? Aquelas coisas que a gente não consegue mudar, né, gente, facilmente, assim, que a gente precisa do jejum, porque daí o Espírito Santo vai falando com a gente, vai nos convencendo daquelas coisas que nós precisamos deixar, né, coisas que nós precisamos ajustar conforme a vontade de Deus na nossa vida, para vencer nossas fraquezas, para fortalecer a nossa fé, né, nós temos mais fé de que nós temos as nossas batalhas, mas que nós vamos vencer todas elas. Já falei em interceder para os doentes, arrependimento de pecados. Nós podemos jejuar e orar também para buscar cura, proteção, livramento, né? Libertação, tomada de decisões em busca de resposta, né? Mesmo resposta de Deus na nossa vida. Também podemos orar e jejuar e ler a palavra de Deus para renovar nossas forças, porque às vezes nós passamos por algumas batalhas espirituais, alguns ataques espirituais, e nós nos sentimos fracos, cansados, desanimados. Quantas vezes estamos desanimados, né? Então, para renovar nossas forças, nós também podemos jejuar, né? Vencer as batalhas espirituais, para Deus abrir porta de emprego e também para dar livramento. Então, nós iremos jejuar. Nós temos que escolher aí, né? Por quanto tempo, por quantas horas, depois que nós escolhemos, nós conversamos com Deus, vou jejuar 3 vezes na semana, né? Orando pela minha casa, pelo meu lar, pedindo proteção, orando por um enfermo, ou seja, alguém da minha família ou alguém próximo, pois nós definimos isso. Nós oramos, jejuamos, lemos a palavra de Deus. O tempo do jejum é um tempo de consagração, um tempo que você deve ter um momento do seu dia, ou seja, o início do dia, né? Consagrado a Deus. Você vai orar, você vai ler a palavra e você vai jejuar, você abster do alimento. Não sei se você vai cortar uma refeição, aí você escolhe, porque o jejum, nós vimos ali o jejum de Esther, tem o jejum de Daniel. A Bíblia também fala no jejum de Jesus Cristo, né? 40 dias, gente, ficou sem comer. Também Moisés, 40 dias, Elias, 40 dias. Mas são casos bem específicos, né? Jesus estava sendo preparado para assumir o ministério dele. Ele precisou, né, desse sacrifício, um sacrifício maior, mas eles estavam submersos não, estavam mergulhados na glória de Deus, né? Eles estavam com uma unção especial para este momento, para aguentar esse tempo de consagração, esse tempo de preparação que eles passaram, que era 40 dias, não é mesmo? Então, a gente, quando vai fazer algo mais prolongado, algo mais difícil, a gente tem que ter uma direção de Deus, também uma orientação médica, né? Para ver se o nosso organismo ele aguenta. E eu sempre digo, recomendo o jejum, né? Tenho as minhas experiências, todo mundo tem. Recomendo porque é bom, faz bem.
e nós precisamos praticá-lo como uma prática espiritual, não é mesmo? Não só para dizer que nós fazemos jejum, né? Que nem se deve dizer isso. Então aqui eu notei algumas coisas que nós não devemos fazer quando estamos de jejum. Ficarmos distraídos, usarmos telefone, conversas, brigarmos, nada dessas coisas nós devemos fazer, né, gente? E nós não devemos divulgar que nós fazemos jejum, também não devemos pensar em comida, também não devemos ficar olhando no relógio para ver quanto tempo já passou. Não devemos discutir, nem brigar, nem fofocar, devemos evitar aquilo que é pecado. Enfim, também não orar. Nós não podemos não orar, não ler a Bíblia, não ter um momento de consagração. Tem muitas pessoas que trabalham, tem que sair, enfim, aconselha-se que a pessoa, a hora de orar, ora em casa, depois vai para o trabalho, o momento que ela pode se alimentar, ela fica um pouco retirada, ore, fale com Deus, faça as orações em cima do propósito, do objetivo que ela está fazendo, aquele jejum. Ore, fala com Deus, entrega o jejum. O jejum tem hora de início e hora de fim. Entrega, fala com Deus, Deus entrega esse jejum e termina aí o jejum. Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre jejum, né? A duração, daí você vai escolher se é um dia, se é 3 dias, se é 7, se é 21, se é 40. Aí você vai escolher, né? Se vai fazer total, parcial, se vai fazer o normal. Aí a escolha é a teu critério. Mas a Bíblia recomenda sim, essa passagem lá em Marcos, Jesus Cristo deixa bem claro. Algumas Bíblias não vai dizer que precisa do jejum, tá? Isso é a versão, gente. A versão da Almeida, ela é uma versão mais... a versão da Almeida ela é a versão mais fiel ao texto original. Eu tenho Bíblia que não fala sobre o jejum e tenho as que falam sobre o jejum. Então, isso depende também da sua Bíblia. Mas Jesus Cristo recomenda, sim, jejum e oração. Nós vamos orar? Amém? Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, te entregamos essa live, Senhor, te entregamos esta noite, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está vendo essa live, Senhor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor esteja com eles, Espírito Santo, em todas as lutas, em todas as batalhas. Que eles possam entender, Deus, que as rotinas espirituais estão aí para nós as praticarmos. Protege cada um deles, Pai, protege cada casa, cada lar, que eles sejam abençoados, Senhor, pela Tua palavra, que eles possam estar cumprindo princípios e regras, Pai, de como estar na Tua presença, de como buscar as Tuas respostas, de como ter, Senhor, resposta para tudo aquilo que eles querem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que os Teus filhos possam estar sendo avivados pela Tua palavra, que eles possam ser avivados pelo Teu Espírito, que eles possam estar buscando, Deus, mais respostas, mais revelações, tudo aquilo que eles precisam, Deus, que está em Teu poder, Pai, que é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Nós apenas oramos, jejuamos e buscamos o sobrenatural, Deus, sobrenatural que é a Tua mão poderosa agindo em situações, em ocasiões, em coisas que nós não podemos mudar, Pai. Nós buscamos o Teu poder, Senhor, para que o Senhor mude tudo aquilo que nós precisamos mudar, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor renove as nossas forças. Deus, eu oro em prol das famílias, Senhor, eu repreendo todo o mal contra a vida delas. Que o Senhor proteja